A gente volta a falar sobre a triste situação do litoral norte de São Paulo, porque a cada nova tragédia provocada pelas chuvas, o tema ocupação irregular das encostas volta a ganhar destaque. Para falar sobre este assunto e os demais que envolvem a nova catástrofe no litoral norte de São Paulo, a gente conversa agora com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coordenador de Proteção e Defesa Civil do Estado e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Coronel Edemilson de Barros. Coronel, boa noite, seja bem-vindo ao Fast News. Boa noite, apenas fazendo uma correção, eu fui comandante-geral do Corpo de Bombeiros, atualmente estou na reserva e fui o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil também, mas atualmente estou na reserva e sou vice-presidente pelo Paraná da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Certo, obrigada pela correção. Bom, Edemilson, então vamos lá, né? A gente fala sobre a ocupação irregular, mas o que a gente vê que acontece, pelo menos no caso do litoral norte de São Paulo, é que a área da orla, aquela área mais central, é ocupada por imóveis de pessoas mais ricas, né? Vou falar a linguagem verdadeira, pessoas ricas. E a gente sabe que um espaço ali é um espaço caro para um morador local morar ali, né, para um cidadão dali morar. Então, por isso que essas pessoas acabam indo para as vilas que ficam próximas ou até mesmo nas encostas desses morros, porque não tem outra alternativa a não ser essa. E acaba acontecendo uma tragédia dessa e quem se prejudica é essa população mais pobre. Gostaria de saber do senhor, neste caso, qual seria a alternativa? Criar, de repente, algum tipo de moradia popular nessa área que é mais ocupada por essa moradia de pessoas ricas? Olha, isso é um problema, assim, realmente complexo, né? Ele não é um problema específico ali do litoral de São Paulo, a gente observa em outros municípios situações semelhantes, mas eu diria, assim, que o que é mais importante, né, que nós temos ações que são de competência do poder público e também ações de competência da própria comunidade, né? O que é importante para ambos é conhecer, né, o risco, né, da sua região, né, compreender o risco e, por meio disso, buscar medidas de prevenção e possíveis soluções que não são soluções simples. Nós estamos falando de casos que podem estar ocorrendo aí, ocupações e áreas mesmo não que são liberadas, mas são compreendidas aí como áreas de um possível risco que existem há muitos anos. Então, o poder público, ele tem algumas medidas que ele pode tomar, né? Lembrando que o município tem um papel fundamental em todo esse processo, que seria o mapeamento dessas áreas, né? São ações muito importantes que devem ser feitas, não adianta fazer no momento do desastre, mas ela precisa ser feita, né, no momento da tranquilidade, né, onde, se é possível, trabalhar com medidas de prevenção. Investir muito na parte de monitoramento, essa é uma questão muito importante nos modelos, né, para definir qual é a chuva crítica, qual é a curva que vai gerar, né, pela quantidade de chuva lá, um possível evento meteorológico severo, semelhante a esse que ocorreu, né, lamentavelmente, em São Paulo. Outra questão muito importante é prever também um sistema eficiente de alerta, mas também um sistema de alarme nessas populações que, porventura, estejam ocupando essas áreas e que não possam ser removidas, né? Isso tudo é possível por meio de um plano de contingência, né? Aplicação de recursos específicos para isso, definição de pontos de abrigamento, definição de uma coordenação municipal efetiva que esteja visitando e conhecendo essas áreas. E o que é importante também é o treinamento, né? O treinamento tanto do poder público quanto da população, né, para saber como reagir nesse momento, né, quando começam a disparar os alertas, né, o que eu posso fazer, o que eu tenho, como que eu devo proceder, para onde que eu devo ir, o que eu tenho que levar, quais são as garantias que eu vou sair de casa com segurança, né? Então, todo esse processo, ele é um processo sistêmico e que envolve um tempo aí importante de prevenção. Eu diria que o que é mais importante de todo esse processo infelizmente, o evento aconteceu, ele foi um evento extremamente severo, muito difícil até de fazer qualquer tipo de previsão com essa quantidade, né? São
é muito complicado qualquer tipo de ação, né, assim, com base num dado que praticamente nunca ocorreu antes, nessa quantidade acumulada, né, em um determinado período de tempo, mas a gente tem que aprender, né, toda o Brasil como um todo, né, e esses casos, eles precisam ser estudados, e essas populações que estão nessas possíveis áreas de risco, existe sim uma necessidade urgente de que vários municípios, apoiado pela estrutura de defesa civil estadual e também pela estrutura de defesa civil federal, eles realizem, então, os estudos para ver qual é a medida mais adequada para aquela realidade de cada um dos 5 mil e poucos municípios do Brasil. Pois é, né? A prioridade, então, é investir ali em moradias, uma política pública justamente para ajudar essa população e uma medida imediata, não é mesmo, coronel? Isso tem que ser feito de uma forma imediata, como o senhor disse, não só no litoral norte do Brasil, mas em todo o território brasileiro. Aí eu lhe questiono, todo santo ano a gente tem o registro de chuvas, né? Afinal, verão. Por que acontecem esses tipos de deslizamentos de terra, coronel? Veja bem, esse evento, ele foi, a chuva, ela é recorrente, né, e a gente sabe, né, pela nossa realidade de país, que realmente existem, né, não dá para a gente esconder que existem pessoas que ocupam áreas que consideradas como áreas de risco. Então, volto a falar, essa área precisa ser monitorada e precisa ver até que ponto é possível a permanência nessa área. Agora, o porquê que isso ocorre, ele está muito ligado com o evento, né, com a quantidade de chuva, com outros fatores, né, na região do litoral. Nós tivemos aqui mesmo no Paraná casos que coincidem vento, que coincidem com maré alta, então toda aquela água que está escoando, ela não consegue ir para o mar devido a um evento da maré e acaba voltando e complicando mais a situação. Mas é muito importante, principalmente as regiões de encostas, né? Hoje existem ferramentas, existem equipamentos que são possíveis detectar esses eventos, né, que podem detectar movimentos. Existe toda uma previsão que hoje está muito bem realizada no Brasil para detecção ali, né, precoce aí de um evento mais severo, mas essas medidas, quando o alerta é dado, ela tem que ocorrer, principalmente ali por parte dos poderes constituídos locais, né, são fundamentais, mas é importante também uma conscientização da população, né, precisa treinar nos momentos de calma, né, precisa saber como proceder, e o sistema de alerta também, ele precisa ser muito eficiente. Muitas vezes o alerta que é dado pela estrutura federal ou pela estrutura estadual, e às vezes até pela estrutura municipal, muitas vezes ele não acaba chegando em determinadas comunidades. Então essas comunidades, elas precisam ser mapeadas e aí buscar ferramentas, né, como a gente já tem alguns casos aqui no Brasil, né, de próprio sistema de sirenes, e onde há esses sistemas, a população constantemente realiza exercícios simulados de abandono para saber como reagir naqueles momentos, né. É possível, até certo ponto, conviver com o risco. A gente vê isso acontecendo em muitos países, seja na parte das inundações, dos deslizamentos, das corridas de massa, mesmo dos incêndios florestais, onde comunidades habitam nessas áreas, né? Mas é preciso, como eu falei, compreender, né, entender até que ponto essa convivência é possível e saber exatamente, ter medidas de prevenção, né, já bem pré-definidas para que todos os participantes, os moradores e o poder público saibam exatamente como agir quando for dado um alerta, né? Hoje os alertas, eles são precoces, aí eles têm um determinado tempo onde é possível, sim, para um sistema bem estruturado e bem organizado, pelo menos planejar ali um abandono. Pode ocorrer danos e perdas materiais, mas nós temos que sempre que pensar na vida, né, que é o bem mais importante que deve ser prevenido sempre numa situação semelhante a essa. Sem dúvida, coronel. Inclusive, ainda chove na região, não a mesma intensidade que choveu aí nesses últimos dias, ainda chove na região. Há risco de novos deslizamentos por conta ali do encharcamento do solo, mesmo que não seja uma chuva tão forte como era?
Olha, assim, é importante a manifestação nesse momento do Serviço de Geologia do Estado, porque eles realmente têm a competência técnica e legal para informar efetivamente o risco que pode acontecer de novos deslizamentos. Então, os órgãos de geologia são extremamente importantes, mas o fato é realmente, o local ele está com a superfície saturada, né, devido à grande quantidade de chuva, então qualquer índice, né, às vezes menor, mas numa quantidade um pouquinho mais significativa, pode startar um novo processo. Então, agora, a fiscalização, a vistoria, né, e principalmente manter até um determinado momento que a estrutura de defesa civil municipal e estadual, apoiada pelos órgãos técnicos, pelos órgãos de geologia, de hidrologia, de meteorologia, consigam definir ali um limiar onde seja possível voltar para tentar retomar lá a vida, né, dentro do que for possível. E volto a falar, o que é importante é aprender com essas situações e buscar, né, buscar correções na medida do possível. Algumas comunidades talvez precisem ser retiradas, né, mas aí é todo um processo para se definir como vai colocar, aonde, se existe área disponível ou não no município. Não é um processo muito simples, né, de ser solucionado, mas tem que haver uma boa vontade de todos os poderes de todas as esferas, uma integração e também uma integração dessas comunidades na busca de uma solução. O senhor está falando sobre isso, coronel, e um dos grandes desafios do governador do estado, Tarcísio Gomes de Freitas, como já trouxemos aqui em algumas matérias, é conseguir retirar parte da população dessas áreas de risco, áreas que estão com um risco iminente, que as casas podem desabar ou haver, de repente, um novo deslizamento de terra a qualquer momento. Mas tem moradores que resistem, né? Lógico, a gente até entende por parte, é tudo que eles têm. Sair de casa, correr esse risco de não poder voltar mais para casa. Enfim, uma situação completamente angustiante, só estando na pele para saber o que fazer nesse tipo de situação, hein, coronel? Realmente é um problema, como você bem citou, ele é um problema complexo, ele não é um problema que se resolve num curto período de tempo, mas é um problema que tem que ser encarado, né? E a população, ela tem, como eu falei no início, né? O que é importante é conhecer e compreender o risco que está exposto e até que ponto é possível a convivência com esse risco. Talvez esse seja o ponto, assim, mais importante, né? E a partir daí, definir ações, né? De como você falou, de remoção, de tentar retirar, muitas vezes de destinar esses próprios programas sociais, né? Que os governos, tanto nível federal quanto a nível estadual, estabelecem, de designar, por exemplo, determinada quantidade de casas que são construídas, né? Para programas sociais serem destinadas a pessoas que ocupam essas áreas de risco que precisam ser mapeadas. Mas o mais importante também nesse processo de retirada, né, muitas vezes a gente vê acontecer, é buscar mecanismos e ferramentas de que retira-se uma comunidade, famílias, etc., e de ter uma garantia que ninguém vai voltar lá para invadir, né, para voltar para esses locais. Então, essa vigilância, ela precisa ser constante, muitas vezes até transformada numa área de preservação permanente, num parque estadual, num parque municipal, ou numa área de contenção mesmo de deslizamento ou de inundações. Enfim, existem políticas públicas que, se trabalhadas, se alinhadas com uma boa vontade das três esferas de governo e com a participação comunitária, é possível, sim, buscar essa solução que não é nada simples, que é complexa, mas precisa ser encarada. Existem, coronel, dezenas de desaparecidos por conta dos deslizamentos. Ainda há chance de encontrar algum sobrevivente? Essa é uma pergunta muito, muito difícil, assim, de ser respondida, né? O fato é que quanto mais o tempo passa, né, é natural, assim, que a gente, cada vez é mais complexa essa situação de resposta. A gente vê aí o empenho de todas as forças que estão trabalhando lá, né, incansavelmente, né, e sempre há esperança, né? Eu venho
de uma corporação, né? Eu servi 35 anos no Corpo de Bombeiros Militar, e a gente nunca perde a esperança, né? Enquanto houver um resquício, uma esperança, tenho certeza que todas as pessoas que estão lá envolvidas, elas estão dando o melhor de si, estão indo à exaustão para tentar realmente buscar ali, né? Ver se existe uma possibilidade de encontrar alguém com vida. O fato é que quanto mais o tempo passa, mais complexa é a situação num caso desses, né? Mas a gente nunca pode perder a esperança, né, de encontrar essas pessoas que estão desaparecidas, nunca. Com certeza. Coronel, a pergunta agora é do nosso professor Manuel Furriela. Boa noite, Coronel. Nós sabemos que esse evento foi provavelmente único aí na história do litoral de São Paulo, né? Choveu em 2 dias, mais do que em 2 meses, essa comparação que tem sido feita. Mas, de qualquer forma, em todo o carnaval, nessa época, invariavelmente a gente tem algum tipo de desastre em maior ou menor grau, né? Geralmente ali no estado do Rio de Janeiro, muito comum, Angra dos Reis, Teresópolis, Petrópolis, né? Petrópolis também foi vitimada por esse tipo de episódio. Então, de qualquer forma, mesmo sendo um desastre desse tipo de proporção inédita, a gente sabe que as autoridades têm ciência de população que vive em região de risco, ou mesmo quem não está em região de risco também, foi mencionado aqui, né, pessoas mais abastadas, que vivem ali ou que têm as suas casas nos condomínios, também foram atingidas. A minha pergunta é, se dá para construir uma política pública de acompanhamento propriamente, né, da evolução de uma chuva, da evolução de um deslocamento de terra, de um deslocamento de encosta, para alertar a população, se isso é viável tecnicamente, né? Então, não só ficar preparando a população para alguma eventualidade, tirar as pessoas de área de risco, isso é importante, mas já que essa é uma realidade que nós temos, se dá para ter uma política eficiente de acompanhamento da evolução e chegando em um determinado horário, como a gente sabe que teve um pico de madrugada, partir para um alerta para que as pessoas ou desocupem essas regiões. Isso é viável tecnicamente e em relação ao trabalho da polícia militar, do Corpo de Bombeiros e até mesmo da Defesa Civil? Com certeza, professor, eu afirmo que sim, ela precisa ser construída uma política pública, né, nas 3 esferas, e também com a participação de todos os órgãos, né? A questão do monitoramento, o Brasil de 2011, ele para cá, quando a gente teve um grande desastre no Rio de Janeiro, ele evoluiu bastante. Nós tivemos a inauguração lá do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, vários centros estaduais que se comunicam, órgãos de previsão, né, de meteorologia, né, de acompanhamento, que rodam modelos matemáticos em supercomputadores. Inclusive, aqui no estado do Paraná, nós temos alguns modelos, inclusive conveniados com o Japão, onde a gente tem modelos que rodam fora até do Brasil e que emitem alertas para as centrais de defesa civil. Então, o Brasil ele evoluiu muito nesse processo, né? Um próprio exemplo muito importante, né, foi o 40199, que é o telefone, que é o SMS de alertas, né, e eu tenho meu celular cadastrado e eu recebo constantemente. Hoje mesmo eu recebi aqui para a região de Curitiba, aqui onde estou nesse momento, né, alguns alertas, também para a nossa região do litoral do estado. Mas o grande desafio que eu vejo de toda essa política, a gente está muito bem assim, nesse momento, né, de equipamentos, são novos radares que foram adquiridos, são modelos matemáticos, são réguas hidrológicas, estações meteorológicas telemétricas, então que vão para aqueles centros onde o meteorologista está acompanhando e tem um link com as estruturas de defesa civil. Então, eu diria que nesse aspecto houve uma grande evolução, mas ainda a questão, como foi muito bem abordada anteriormente, às vezes todo esse evento, ele acontece de madrugada, né? Quando as pessoas estão dormindo, quando às vezes um SMS vai ver só no dia seguinte, né, ou às vezes o telefone ficou sem bateria. Então, volto a falar na importância do monitoramento, principalmente nessas áreas que os planos de contingência
municipais construídos com o apoio da estrutura estadual, eles definem como áreas, seja lá o nome que for dado, área de risco, área de atenção, área de vulnerabilidade, mas é aquela área que pode a qualquer momento sofrer por um histórico passado ou pela condição daquela região, sofrer, né, um evento semelhante a esse, ou às vezes até com um impacto menor, mas que pode resultar aí em perdas de vidas, em perdas de bens materiais. Então, nesse ponto ainda eu vejo que o Brasil agora ele precisa avançar bastante nessa questão do alerta, de como ter a certeza de que esse alerta, no horário da madrugada, ele vai conseguir atingir aquela comunidade que precisa ser atingida, se é por sirene, enfim, esses processos, né, eles têm que ser bem trabalhados e todos têm que ter uma consciência plena, né? Eu moro numa área de risco, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar treinado, eu tenho que assumir a minha responsabilidade, né? Mas para isso, quando eu ouvir a sirene ou quando o meu celular lá disparar, eu tenho que saber o que eu tenho que pegar, né, o que eu não preciso pegar, né, para onde que eu vou e quem vai me receber, e toda essa estrutura de recepção, ela também já tem que estar preparada lá para receber e para dar o mínimo de dignidade e de decência para aquelas pessoas que já estão numa situação muito vulnerável, né, de abandono, de incerteza, de não saber como que está a sua região. Então, assim, para a gente fechar, né, para a gente finalizar, evoluiu muito em alguns aspectos, principalmente no aspecto da previsão. Hoje ela é bem assertiva, essas previsões, mas assim, ainda nós temos um grande desafio de fazer com que esse alerta ele seja efetivamente encaminhado para essas comunidades. Eu vejo que um grande gargalo ele se desenhou em todo esse processo por distância, às vezes não tem uma torre de celular, às vezes é uma área até de invasão, que não tem uma eletricidade adequada, então não chega uma internet muitas vezes de qualidade, então são várias situações que precisam entrar nesse plano de contingência, né, essas considerações, e pensar a partir de todas esses problemas, essas deficiências da comunidade, pensar numa solução específica para aquela comunidade de X pessoas, que tem idosos, que tem cadeirantes, que tem pessoas que precisam de remédio, que tem crianças. Como que a gente faz para alertá-los rapidamente, com um tempo adequado, para que eles saiam com segurança, né? O ideal, vamos dizer assim, né, numa condição ideal, mapeando uma área de risco, é tentar relocar, isso é fato, né? Mas entre o ideal e o que é possível, existe uma grande distância, mas nós temos que encarar, temos que tentar olhar os pontos mais críticos e talvez intervenções mais importantes e tentar, até um determinado ponto, ver até onde é possível uma convivência com o risco. Isso é uma situação bem complexa, mas é a solução que talvez seja a que se apresenta para o momento. Assim, realmente eu vejo uma situação muito difícil a gente retirar uma política de retirada de todas as pessoas que potencialmente estão aí em área de risco e ter uma garantia de que essa área não volta a ser ocupada. Então, são várias questões que precisam ser tratadas, mas que agora, né, assim, a gente está vivendo o calor do fato, né? Essa é uma questão que ela se resolve justamente naquele momento quando não há uma inundação, quando não há um deslizamento, quando não há uma corrida de massa, que é o momento de fazer um planejamento, de estar conversando e de estar trabalhando uma política eficaz, né, para essas situações, assim, até que ponto essa comunidade consegue realmente voltar a ocupar, né, ou se ela pode voltar a ocupar, né, tem até essa questão que tem que ser considerada também todo esse processo. Bom, para a gente finalizar, Coronel, durante o jornal a gente fala sobre a importância das doações, porque essas pessoas estão precisando, os sobreviventes, de itens básicos, como alimentos, roupas, água. E eu gostaria que o senhor, com a expertise, com a grande experiência que o senhor tem, falasse para a nossa audiência qual a importância desse tipo de doação, principalmente com pessoas que estão numa situação tão vulnerável. Olha, ela é fundamental. Eu diria, é super importante a gente ver isso. Eu trabalhei atendendo muitos desastres aqui no estado do Paraná, e a gente percebe assim que a população nesse momento ela se solidariza em vários aspectos,
desde pessoas com carro 4x4 tentando ajudar, alimentos, roupas, mas o que é mais importante é o contato, eu não sei exatamente, né, porque aí é uma gestão municipal e interagindo com o Estado, mas é o contato com os órgãos de defesa civil, de assistência social, tentando verificar o que é realmente mais importante e mais prioritário nesse momento. Às vezes eu posso estar precisando, vamos dizer, de um determinado produto, água, e está chegando muita roupa, ou chegou aquele momento de limpar as casas lá, começaram a liberar para voltar, então a gente está precisando de produtos de limpeza e está vindo um outro determinado produto. Então essa boa vontade, essa vontade de ajudar, ela realmente precisa ter uma estrutura de coordenação que fale, olha, nesse momento a gente está precisando desse tipo de doação, enfim, e que ocorra uma destinação rápida e adequada, mas a participação, ela é muito importante e as pessoas precisam muito. Eu fui em locais de inundação, de deslizamento, e assim, é uma situação, ela é muito complexa, ela é chocante, você vê uma família que não tem nada, que as crianças, a mãe monta uma cama em cima de 4 latas com uma tábua, que ela achou para uma criança lá de 4, 5 meses estar deitada. Então, assim, você não pode se conformar com uma situação dessa, né? Então, isso ele é muito impactante, né? Então, a gente não pode se acomodar, enfim, deixar de colaborar e também, como gestores públicos e até como cidadão, assim, estar conformado com uma situação dessa que pode voltar a acontecer novamente. Certo, Coronel Edmilson de Barros, obrigada pela entrevista, boa noite, bom descanso para o senhor. Muito obrigado, boa noite. Obrigada.